Fala aí, que a mamãe tá tentando fazer um vídeo aqui para mostrar aos clientes a hidratação, só que eu nem consigo. Então fala tu aí sobre a hidratação, vai. Tá. Fala aí sobre a hidratação do cabelo. Bem. Vai, fala. Papai é pai. É bem. O que é que acontece com a hidratação do cabelo, É bem. né? Viu, serelepe? Tu é o serelepe da mamãe? Não. É do papai? Não. Do João? Não. E tu é o serelepe de quem? Não. Tu não é o serelepe de ninguém. Diga assim, mamãe. Eu não sou serelepe. Não. É não, diga assim. Eu sou bonita de mãe, é.